que emana do relacionamento. E eu quero dizer que cada um de vocês, a minha igreja PIB Cajueiro, ela contribui para quem eu sou e para quem eu venha a ser dentro do reino de Deus. Porque em cada pessoa com quem nós nos relacionamos, algo fica nela e algo nós levamos. Nós não somos uma folha em branco. Deus não nos fez para sermos seres isolados. Deus nos fez para sermos seres relacionais, seres que se relacionam uns com os outros. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Provérbio 18:1. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Na minha tradução aqui diz assim: o solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu amor por nós, pelo relacionamento intencional que foi colocado, Pai, desde o momento em que Jesus foi gerado e a este mundo veio para nos religar a Ti. Pai querido, abençoa-nos, ó Deus. Nos faz, Pai, entender que estamos no mundo para impactar vidas, para que Tu sejas conhecido, Senhor, através das nossas vidas. Que ao ser semelhante contigo, nós possamos comunicar o poder que emana de Ti. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, queridos. Como é maravilhoso sabermos que Deus, Ele se importa conosco, que Ele sabe que viver afastado não nos faria bem. E o pastor Danilo Figueira, ele diz uma coisa assim, eu não lembro agora a igreja do pastor Danilo, mas ele diz uma coisa que eu endosso as palavras dele. Toda atitude de isolamento, e ela é muito ligada a esse versículo, ela é rebelde, ela é burra, ela é egoísta. Ela é rebelde porque vai de encontro com a palavra de Deus. Deus não pede para que vivemos em isolamento. É rebelde nesse sentido, é burra, porque quando a gente não se relaciona, a gente acaba não aprendendo, a gente acaba estagnado, e ela é egoísta. Porque aí é só o meu interesse que eu levo em conta. Então, quando a gente entende que a palavra inteira, ela fala de relacionamento, você olha para os 10 mandamentos. Você já leu os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos, os 4 primeiros falam do nosso relacionamento com Deus e os outros 6 falam do relacionamento nosso com o nosso semelhante. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Quando você vê os primeiros capítulos da Bíblia, você faz uma vistoria aí em Gênesis, você vê que Deus declara a cada momento da criação, viu Deus que era bom. Quando Ele faz o homem, Ele diz, viu Deus que era muito bom. Mas tem um momento em que Deus diz que não era bom. Ele olha para Adão e diz, não é bom que o homem esteja só, sozinho, solitário. Deus não nos fez para sermos sozinhos. Deus nos fez para nos relacionarmos uns com os outros. O relacionamento vai falar muito daquilo em que eu carrego e que me torna semelhante a Jesus. Quando a gente olha a parábola da ovelha perdida, lá em Lucas 15, a partir do versículo 4, nós às vezes não entendemos. Eu vejo muito, principalmente criança, quando a gente conta, mas não tinha 99, tia. Por que foi buscar aquela? Não tinha 99. Quando a gente pensa em Jesus, nós vemos que Ele foi porque aquela estava sozinha. As 99 tinham umas às outras. Elas estavam ali juntas. Elas podiam ajudar umas às outras. E aí Jesus vai justamente
buscar aquela que estava só. Vamos abrir a palavra de Deus novamente, lá em João 15, vamos ler do 1 ao 8, uma passagem muito conhecida de vocês. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito frutos e assim serão meus discípulos. Nós vivemos no Nordeste e a gente olha para um pé de goiaba, a gente não chama goiabeira, a gente chama o quê? Pé de goiaba, pé de laranja, pé de jaca. A gente não tem essa intimidade com a videira, não é? Existe, graças a Deus, por um milagre chamado irrigação, não é? No Vale do São Francisco a gente já tem muitas videiras plantadas, a gente já produz uva em Pernambuco. Pernambuco é uma nação, né? O nosso estado ele se destaca em todos os setores. E aí nós já temos lá parreiras, né? Nós já temos videiras produzindo e produzem toda sorte de uvas que produz no Brasil. Glória a Deus por isso. Mas a gente não tem essa intimidade com a videira. Há algum tempo atrás, mais ou menos eu creio que umas 2 décadas atrás, eu assisti um filme com o pastor Jorge, não sei se ele gostou muito, mas nós assistimos um filme que falava muito da cultura da videira, que era Caminhando nas Nuvens. E esse filme mostra o dia a dia de uma família que vive da plantação de uvas. E a gente tem uma ideia errada de videira. Quando a gente olha para aquela videira, não é? A videira ela precisa de uma treliça e a gente olha, vê aquele mar e a gente acha que aquilo ali são várias árvores. E não são. Uma videira, ela vai produzindo ramos, e no filme mostra isso. Chega um momento do filme que aparece a videira que deu vida a todas aquelas outras. E é isso que queria Jesus nos comunicar. Ele é a videira verdadeira. Historicamente, ele é a videira, os primeiros ramos, os discípulos, e aí mais ramos, mais ramos, mais ramos, e aí estamos nós ligadas a essa videira. Nós dependemos do fluir, nós dependemos da vida do Senhor que flui através da seiva. Por nós não faríamos nada, nós não conseguiríamos nada. É preciso estar conectado, é preciso permanecer conectado à raiz. Permanecer nele. E quando ele diz, eu sou a videira, conectado a Cristo, dependendo do fluir dele. A videira cresce, os ramos se renovam, mais pessoas são enxertadas na videira. E a igreja é isso, é esse relacionamento, é eu estando junto com o outro, é eu buscando através da minha vida declarar Jesus, e o outro vai sendo impactado com ela, ele vai ver que há um diferencial naquela vida, e eu quero viver uma vida de forma diferenciada nessa terra, e aí nós vamos proclamando o Evangelho, o Espírito Santo vai fazendo a obra e vai agregando mais brotos a essa videira.
Existe em Mateus 18, 19 e 20, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Parece algo que não é intencional, mas quando 2 pessoas se reúnem para estar ligadas a Jesus, conectadas a Ele, orando, estando com Ele, ali Ele está. O nosso relacionamento vai falar muito. À medida em que eu me relaciono com os meus irmãos, à medida que eu me relaciono com a minha família, que eu me relaciono no meu trabalho, ela vai falar mais do meu relacionamento com o Senhor do que do meu relacionamento com as outras pessoas. Ele vai fluir à medida em que eu estou conectado na videira. A vida de Deus flui em mim, essa vida vai fluir para o outro. Isso aí. Vamos abrir a palavra de Deus lá em 2 Coríntios 7, do 5 ao 7. Que bom que você está em casa, você que está aí nas casas. Hoje a gente vai usar muito a Bíblia, continua com a Bíblia aberta. Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma de conflito, externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. E não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Aí mostra um momento em que o apóstolo Paulo, ele precisa de consolo, ele precisa de afago, ele precisa de afeto. Paulo, no campo missionário, ele diz que ele passou por tantas dificuldades. E foi tão difícil aquele momento. Foi tribulação, foi perseguição, e tudo aquilo vivido externamente afetou a ele emocionalmente. Então, não era apenas uma luta externa, mas havia uma luta interna. O seu emocional estava abalado. E ele mostra como o Consolador, como Jesus vai ao encontro dele através de Tito. Tito leva o consolo. E leva ainda mais. Tito leva o consolo de ouvir dizer que a igreja que ele plantou, ela continua firme, ela continua forte, ela continua sendo uma igreja que acolhe, que ama. E ao ouvir isso, ele se consola. Muitas vezes, e quantas são as vezes, que o nosso irmão, ele nos traz consolo. Quando Deus usa alguém para nos trazer consolo, para nos trazer encorajamento, para poder acariciar-nos espiritualmente. Quantas vezes as tribulações, e são tantas, nos deixam abatidos. E quando nós estamos abatidos, a primeira coisa que a gente pensa é se isolar. A primeira coisa que a gente pensa é deixar tudo para trás. A fuga, esse mecanismo de fuga, ele é tão inerente a nós. É a primeira coisa que a gente tenta. É correr da situação, é não querer. Quando a gente diz assim, eu não queria estar na pele de fulano. A dor de fulano é tão grande que eu não queria estar sentindo a dor dele. Isso é relacionamento. Eu me relaciono à medida em que o meu irmão é importante para mim. Eu me relaciono à medida em que eu sei de que eu preciso ser instrumento de Deus na vida dele. Sejam nos momentos bons e muito mais nos momentos ruins. E como a igreja do Senhor fez a diferença nesse momento de pandemia que vivemos. Nós não apenas socorremos a parte material, não tentamos suprir a parte material, mas nós levamos consolo, nós levamos alento, nós levamos uma palavra de esperança. E foi tão difícil, porque
muitas vezes a gente só podia levar a palavra mesmo, porque a gente não podia estar perto, a gente não podia abraçar, a gente não podia estar naquele momento de despedida. Isso doeu, e como doeu para nós. Mas por que doeu? Porque o meu irmão importa. Porque a vida do meu irmão importa. Porque eu me preocupo com ele. Porque ele é importante na minha vida. E eu quero ser importante na vida dele. Nós vemos lá em João, em Atos do 4, do 23 ao 24, Pedro e João, eles estão presos. E quando eles se soltam, a primeira coisa que eles fazem, eles não vão cuidar das suas feridas, eles não vão para as suas famílias. Pedro tinha família, a gente sabe que Jesus curou a sogra de Pedro, e isso nos dá a entender que Pedro tinha família. João também deveria ter família. Eles não vão para a família, eles correm onde estão os irmãos, porque eles precisavam estar reunidos naquele momento. E o que eles fazem juntos? Eles oram a Deus. E a oração deles é algo que comove os céus a ponto de não só eles tremerem da presença ali do Espírito Santo, como o local também treme junto com eles. O consolo do Espírito Santo, a certeza de que nós não estamos sozinhos, e em buscar consolo nos irmãos. Comunhão, gente, sou ruim, mas comunhão vertical nos traz consolo horizontal. Quando nós estamos em comunhão com os nossos irmãos, o consolo de Deus é derramado sobre nós. E isso é tão maravilhoso, isso é tão importante. Nós vemos muitas vezes que é difícil, não é fácil se relacionar. Há pessoas que vão nos ensinar da forma mais difícil. É difícil se relacionar com alguém que não é parecido com a gente, que é diferente. Que muitas vezes a única coisa que a gente troca nesse relacionamento é a gente obter um pouco mais de paciência, de longanimidade, é o exercício da longanimidade. E eu acho que ele é filósofo. Aquele Mário Sérgio Cortella, eu lembro que em uma das entrevistas dele, ele disse assim, que ele tem um amigo que ele não suporta. É estranho se dizer que é um amigo, né? Já se acha estranho por ele dizer que é um amigo que não suporta. Mas ele disse que tem necessidade de ter aquele amigo na vida dele. Porque aquele amigo faz ele é impulsionado a ser melhor, a buscar ser melhor por conta daquele amigo. Ele disse que ele foi fazer uma faculdade, aquele amigo fez outra faculdade. Eles se reúnem toda semana e eles discutiam sobre a faculdade. E ele disse que antes de ir para aquele encontro, ele estudava mais, porque ele não queria, de forma alguma, não estar no mesmo nível para aquela discussão. Nós somos diferentes. Deus nos fez diferentes. O treinamento aqui é um treinamento pesado. E muitas vezes a gente diz assim, meu Deus, eu não sei como é que fulano aguenta cicrano, porque é tão difícil. Casamento. Ontem a gente teve no casamento, olha, André Gustavo, até que enfim o último dos moicanos, da juventude e da igreja, já casou, glória a Deus, aleluia, né? Com Mirelle, e ontem foi um casamento tão lindo, tão maravilhoso, foi tão bom, e é tão maravilhoso ver, eu acho que da geração, né, William, só faltava ele, né? Ele foi assim, é sério, pode rir, foi assim mesmo. Glória a Deus que ele casou. Não vou nem falar a idade dele para não ficar feio, não é? Pois é, nós somos, e no casamento a gente aprende tanto. Olha, eu hoje eu sou uma pessoa muito melhor, bem melhor, por ter convivido e por conviver 36 anos com o pastor Jorge.
né? E ainda mais por ele torcer pelas nossas diferenças. Vou dizer uma, por ele torcer pelo Náutico e pelo esporte. Como eu aprendi a ter paciência, longanimidade. Foi poucas vezes, verdade sejam dita. Né? Foram poucas vezes, não é? Muitas vezes no início ele ainda fazia assim aquele convite. Você não quer, você é tão bonita, né? Porque você não vai torcer pelo Náutico, né? Mas aí depois ele entendeu que a melhor coisa era que eu ficasse no esporte, porque ficando no esporte eu ia ser uma mulher mais humorada, né? Mais bem-humorada, né? Toda vez que vence eu fico muito feliz, né? Enfim, se já pensou, os dois torcendo, né? Enfim, nem precisa dizer, né, gente? Aquele que tem uma mutação de rato, que é o mascote, né? Enfim, mas ele me fez uma mulher melhor, bem melhor. Eu hoje entendo que as nossas diferenças me fizeram crescer, como eu creio que contribuí muito, 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 muito para ele ser melhor. Com certeza um dia ele vai estar aqui e vai dizer para vocês. Né? Ele então, às vezes, a primeira coisa que alguém diz, quando ela está na igreja, ela diz assim... E ela se aborrece com qualquer irmão na igreja. Aí ela diz assim, eu vou deixar aquela igreja. Eu vou deixar de congregar. Mas a gente não pode deixar de congregar. A gente precisa do irmão. A gente precisa desse relacionamento. A gente precisa desse campo de treinamento que às vezes é árduo, às vezes é difícil. E aí é quando a gente fala assim, quando Deus diz, amai uns aos outros, suportai uns aos outros. É quando a gente fala na teologia, a gente fala sobre mutualidade de mandamentos, mandamentos recíprocos. Amar uns aos outros, suportai uns aos outros. A Bíblia fala que a gente não devia nem participar da ceia do Senhor se a gente trouxer no coração uma mágoa, se um perdão não foi liberado. Eu tenho que ir primeiro para o meu irmão. Eu tenho que ir e estar em comunhão com ele. A comunhão horizontal vai trazer a bênção vertical. O Senhor, Ele deixa isso tão claro. Nos relacionamentos, nós devemos estimular ao amor e a prática das boas novas. Nós precisamos entender que, às vezes, nem para Jesus, a gente tem um momento em que Jesus diz nas Escrituras, até quanto eu sofrerei? Quando ele diz, homens de pouca fé, Jesus está dizendo ali, vocês são também difíceis de lidar, mas eu não vou abandonar vocês. Eu vou ficar com vocês, eu estou ao lado de vocês. Por mais diferentes que vocês sejam, por mais difíceis que vocês sejam, mas eu estou com vocês. Vocês estão no treinamento. Vocês precisam se relacionar uns com os outros. Esse é o treinamento. Ah, queridos. E esse relacionamento não pode ser de uma forma parasita, em que eu vou só tirar do outro. Eu preciso me doar. Eu não vou só usufruir do outro, eu tenho que me doar. Eu preciso que a seiva que há em mim e que está ali na videira, que ela seja passada, para que através de mim outros brotos possam nascer e a videira possa crescer. Quando a gente vê, tem um pastor do século XVI, que ele diz assim, vem dele aquele ditado, a brasa fora da fogueira se apaga. A gente diminuiu, né? Porque ele diz, a brasa tirada do fogo se apaga, porém a brasa junto às outras faz o fogo se aquecer. É desse jeito. Eu sei que esse momento que vivemos, tivemos aí que nos afastar, tivemos que estar de forma remota, foi bom, foi um instrumento, mas muitas pessoas, a partir
dessa experiência disseram: eu acho que não precisa ir para a igreja. A gente viu que não precisa da igreja. Nós precisamos da igreja. O Senhor Jesus deixou a igreja, Ele instituiu a igreja, para que a gente pudesse se relacionar um com o outro, para que a gente pudesse estarmos aprendendo todos os dias. Nós não podemos, por conta de um momento que vivemos, de uma ferramenta que nos foi dada, nós colocarmos abaixo uma instituição dada pelo próprio Deus. A igreja somos nós. É necessário que o corpo esteja são para receber as instruções que a cabeça manda para esse corpo. Meus queridos, vocês lembram de Elias? Elias, no momento, ele se isola. E quando Elias se isola, e lá em Romanos, a gente vê essa passagem do Antigo Testamento sendo colocada no Novo Testamento. Ele mostra que Elias, ele disse: eu quero a morte. Só eu sobrei dos profetas. Olha, Senhor, só existe eu. E o Senhor disse: ainda tem 7.000 homens, você não está sozinho. Existem 7.000 que não se dobrou a Baal. Nós nunca estaremos sozinhos. E quão maravilhoso é. A experiência, isso é tão maravilhoso. Você sai daqui, você vai para qualquer parte do estado, do país, para outros estados. Você sai até do país. Quando você chega na igreja, você não se sente mais só. Porque ali tem pessoas que congregam da mesma fé que você. Você se sente irmão, você se sente acolhido. E quão maravilhoso é quando a gente chega na casa de Deus. Na casa de Deus nós nos encontramos. Na casa de Deus nós nos sentimos plenos. Ao lado dos nossos irmãos, a nossa fé é fortalecida. O nosso amor é fortalecido. E esse amor que Jesus deixa no 2º mandamento, tão importante ele é. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele queria que nós entendêssemos que é necessário nos relacionarmos. É necessário o irmão na nossa vida. Queridos, eu estou chegando no fim, mas vamos abrir a palavra de Deus lá em 1 Pedro 3:7. Lá no finalzinho. Do mesmo modo, vocês maridos sejam sábios. Maridos, prestem atenção. Vou mandar André Pato ver isso, né? Ele precisa, então vamos lá. Do mesmo modo, vocês maridos sejam sábios no convívio com suas mulheres e trate-as com honra, como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas. Maridos, vamos tratar bem as esposas. Esposas, vamos tratar bem os maridos. Briga conjugal pode atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Pode obstruir a sua videira. Pode, por algum momento, deixar que a seiva deixe de passar. E a seiva, quando ela não passa, as folhas ficam amarelas. Elas murcham e caem. E de nada mais serve. Então, dentro do nosso relacionamento, não só com o marido, com o filho, com o pai, com a mãe, nós precisamos, por mais difícil que seja, abençoar, perdoar, lidar com a diferença e amar. Acima de tudo, amar. Perdoa e será perdoado. Nós precisamos primeiro perdoar, entendendo que o perdão já foi liberado para mim. À medida em que eu entendo que eu também preciso perdoar o outro. Perdoar não é uma tarefa fácil. Às vezes, algo muito pequeno nos fere tão profundamente. Mas no momento em que eu perdoo, eu estou liberando perdão, não só para quem
eu estou dando perdão, mas especialmente para mim. Eu estou me curando. Pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Meus queridos, havia no século passado, a gente já está no 21, né? Então tem mais séculos aí por trás. Enfim, uns missionários chamados missionários só de ida. E esses missionários, quando eles compravam a passagem de navio para ir para as tribos, para evangelizar, eles pegavam os seus pertences e colocavam dentro, não de malas, mas de um caixão. E um missionário desses, o A.W. Milne, ele foi para as Ilhas Híbridas, no Pacífico Sul. Lá, essa tribo era uma tribo conhecida como canibal. Ela tinha eles eram desse jeito. Mas ele não temeu ir, porque ele já havia morrido para o mundo, ele estava levando até o caixão dele. Mas chegando lá, ele é acolhido pelaquela tribo e durante 35 anos, ele ama aquelas pessoas, ele se relaciona com elas, ele transborda o amor de Jesus, ele planta ali, ele começa a conectar mais galhos à videira de Deus. E quando ele morre, 35 anos depois, ele é enterrado no meio daquela tribo. E eles colocam uma lápide dizendo assim: quando ele chegou, não havia luz. Quando ele partiu, não havia trevas. Sejamos luz na vida do outro. Vamos nos amar uns aos outros. Igreja do Senhor, nós precisamos, no apagar das luzes, Jesus está voltando, impactarmos vida com o nosso testemunho, com a nossa vida. Nós precisamos que a seiva continue a fluir na videira. Nós não podemos obstruí-la. Que Deus nos abençoe. Amém.